Olá, olá! Atrasei um pouquinho, que quem tem criança é assim mesmo. E aí, como vocês estão? Boa noite, Jaelma. Eu vou testar outro telefone agora. Vamos ver se não vai travar, né? Tô com outro aparelho. Olá! Pra ver essa questão. Estou pesquisando já outro celular, enfim. Mas hoje eu vou antecipar a live que seria amanhã de manhã, porque amanhã eu vou sair muito cedo. E a gente vai para o capítulo 11 do livro Atitude Mental Positiva e eu vou falar o 11 e o 12, porque o 11 é só uma folha. Boa noite todo mundo que está chegando aí. Obrigada. Então, o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro Atitude Mental Positiva. Boa noite, todo mundo. Então, o capítulo 11, o título é Existe um atalho para a riqueza? E o capítulo 12 é Atrair, não repelir a riqueza. E o que acontece? Foi muito bom para mim ler esse livro agora, esses dois capítulos agora, porque eu ainda estou trabalhando o meu bloqueio de escassez, né? A minha família precisa toda trabalhar isso e assim, eu tenho passado, meu irmão tá aqui, as coisas que eu vou aprendendo, vou passando para ele, vou passando para minha irmã, eles não moram aqui no Brasil e tenho trabalhado isso com curso, descobrindo os meus gatilhos de escassez. E aqui nesse capítulo 12, fala a questão de metas. E essa semana eu trabalhei lá no meu processo de coach a questão das metas. Preciso definir algumas metas. Então foi muito bom para poder eu aprender, porque eu tô lendo e tô passando para vocês. Então eu tô lendo para aprender também. Então, no capítulo 11 fala: existe um atalho para a riqueza? Na verdade é que não existe, tá? Porque atalho é uma forma de chegar em algum lugar de forma mais rápida. Assim, no sentido literal da palavra, a gente tem a ideia de que atalho é algo que é para sair do... dar um jeitinho, né? Mas assim, aqui não é dar um jeitinho. Atalho, na verdade, é uma maneira de chegar de forma mais rápida. E quando a gente conhece onde a gente quer chegar, né? Quando a gente sabe, quando tem a meta definida, então a gente sabe onde quer chegar, a gente pode fazer algumas coisas para chegar mais rápido nesse lugar. Então, no capítulo 2, para quem não viu e para quem está chegando agora, eu estou fazendo uma série do livro Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill, e a gente já está no capítulo 12, 11 e 12. Então, lá no capítulo 2, eu falei sobre os 17 princípios do sucesso. Eu vou repeti-los aqui agora, mas quando ele fala que existe um atalho para a riqueza, é você seguir esses princípios para que você consiga chegar lá, e a atitude mental positiva é a base de todos eles. Eu vou ler novamente os princípios do sucesso, tá? Que é atitude mental positiva, objetivo definido, que é a questão das metas, que vou falar no capítulo 12, esforço extra, pensamento exato, autodisciplina, mastermind, fé aplicada, personalidade agradável, iniciativa pessoal, entusiasmo. E uma coisa interessante, no evento que eu fui semana passada, eu descobri que a palavra entusiasmo significa Deus dentro de você. Eu achei muito interessante, é de origem grega a palavra. Atenção controlada é o 11. O 12 é trabalho em equipe. O 13, aprender com a derrota, né? Que não existe fracasso. O que existe é aprendizado. Ou você ganha ou você aprende. Visão criativa. Orçamento de tempo e dinheiro. Manutenção de boa saúde física e mental. E usar a força do hábito. Para quem está chegando agora, boa noite. Eu estou no capítulo 11 e 12 do livro Atitude Mental Positiva. É uma série que eu estou fazendo e que tá lá no feed, né? Tá lá nas séries gravada na parte de vídeos e tá separado por
série Atitude Mental Positiva. Quem não viu, vai lá e vê. Esses 12 princípios que eu falei aqui são 12 princípios do sucesso, que já foi falado no capítulo 2, mas que eu estou repetindo agora. Então, por que mostrar isso? Porque para mostrar que isso aqui é o atalho para a riqueza. O capítulo 11, existe um atalho para a riqueza, isso é o atalho. Né? Então, não é tão atalho assim quando a gente pensa que atalho é algo para chegar mais rápido em algum lugar. Na verdade, atalho, quando ele fala aqui, a palavra atalho está definido como chegar de forma mais rápida e não tipo de dar um jeitinho para poder chegar mais rápido. Então, o atalho é você praticar os 12 princípios do sucesso. E muito interessante, porque é o que eu falo aqui, que é sobre identidade. Ele diz que o significado dessa questão de atalho, de atitude mental positiva, vai depender de você. E a pergunta, quem é você? Como eu já tenho falado aqui, você é o produto de sua hereditariedade, o meio ambiente, seu corpo físico, a sua mente consciente e subconsciente, as suas experiências e todos os poderes que envolvem isso, tá? Então, quando você pensa com atitude mental positiva, você pode relacionar quem você é, identificar quem você é e então, o atalho para a riqueza vai ser isso, né? Você pensar por você e ter uma atitude mental positiva. Então, os 17 princípios do sucesso são esses que eu falei. Então, como eu falei, o capítulo 11 é muito curtinho, então eu já vou emendar com o capítulo 12, que é atrair e não repelir a riqueza. Para quem está chegando agora, boa noite. Eu falei que foi muito interessante para mim ler esse capítulo, porque a parte 3 do livro é exatamente isso, a chave para a riqueza. E isso vai de encontro à minha crença de escassez. As minhas crenças de escassez, que eu estou trabalhando para vencê-las, os meus bloqueios de escassez. Então, ler esse livro já foi mexendo com as minhas coisas, né? Com os meus bloqueios emocionais. Então, não é fácil para mim falar sobre riqueza, porque é algo que eu tenho trabalhado em mim. Boa noite, Silmara. Boa noite, Maura. Boa noite a todo mundo que está entrando aí agora. Maura, eu tô falando, se quiser entrar aqui, Maura, ia ser ótimo se você entrasse agora, porque eu tô falando sobre riqueza e falei dos nossos bloqueios de escassez. Tu queres entrar para falar das nossas experiências? Me diz aí, ia ser interessante. Me escreve aí rapidinho. Porque eu tô falando, tô nesse livro que eu tô lendo, esse capítulo 12 é atrair e não repelir a riqueza. E é algo que a gente vem trabalhando, né, sobre os nossos bloqueios de escassez. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, esse meu primo sempre me elogiando. Obrigada. Despreparada? É só pra tu falar a experiência, tá desarrumada? As nossas experiências, do que a gente... Das crenças que foram instaladas na gente, da questão da escassez. Vamos lá? Vai ser interessante. Deixa eu te mandar o convite. Eu espero que não trave, né? Tô testando outro aparelho para ver se não vai travar. Até a imagem nem é tão boa quanto o outro que eu tava. Olá! Eu não tô toda fashion, não. Então, eu tô lendo esse capítulo do livro Atitude Mental Positiva, tá falando sobre atrair riqueza. E eu falei no início a questão dos bloqueios que foram instalados na gente e que a gente vem trabalhando, né? As coisas que eu venho estudando e venho passando para você, para Douglas também, porque foram instaladas muitas crenças de escassez na gente. Então, fala um pouquinho. Lembra que tu falou, eu tenho muita coisa que vai vir na minha cabeça. Aí a gente fala um pouquinho dos bloqueios. Fala.
Caramba, é mais fácil tu dizer um ponto de alguma coisa, assim, porque tanto quando a gente tava falando disso, tu falaste de alguns assuntos, e aí que me remeteu a algumas coisas, e aí no momento, pra eu dizer assim, uma Não, coisa. Mas eu acho que talvez era as dificuldades que a gente tinha para ir comprar roupa. sim. Porque a Aham, gente sempre dependia de tia sim, conseguir ir com a gente para passar no cartão dela, que sim. fazia esse favor pra gente. Era essa dependência que a gente tinha de outras pessoas para Uhum, poder comprar as coisas pra gente. uhum. Então, assim, o que eu me lembro, assim, como a gente passou um período que, como é que eu posso falar para não expor ninguém, né? É, mesmo tendo dinheiro, mas era algo que era mostrado, lembrei, uma coisa interessante, assim, o dinheiro trazia problemas para nossa família, né? Isso. É. Então, assim, Uhum. uma coisa que foi falado na gente de escassez era que o dinheiro, em vez de ser algo bom, era algo ruim, né? Que trazia confusão, que trazia. Então, assim, foi muito instalado na gente essa questão da escassez financeira e que repercutiu na nossa vida adulta em relação ao nosso trabalho, de fazer dinheiro, porque além da gente não ter tido uma educação financeira, né? Era a questão do dinheiro era algo que trazia confusão na nossa família, É. né? Era confusão, era sofrimento, era apreensão. E Uhum, termina que a relação que a gente leva com o dinheiro para a sim. vida, ela precisa de cura. Isso, ser ressignificado, que é o que a gente está fazendo, né? A gente tem buscado Ah, conhecimento para ressignificar. Até eu estava fazendo um curso e até enviei para Maura, quem está chegando agora também, que tem muita gente nova aqui nesse Instagram, que não me conhece. Maura é minha irmã. Maura não mora aqui no Brasil, né? E assim, a gente tem estudado e procurando vencer esse bloqueio. Então, a gente não teve na nossa infância e adolescência uma boa relação com a questão financeira, e isso trouxe esses bloqueios para a gente que repercutiram na nossa vida agora de adulto. E assim, faz com que a gente não tenha essa boa relação e a gente está procurando, buscando vencer. é isso. Né? Isso, Quando a gente começou a relação de ver sobre investimento, essas coisas, foi juntas, né? isso. E de apoiar e de falar a outra sobre novos investimentos, novas coisas. Pronto, isso é o início, né? Mas É, Marcela tá lendo muito mais, estudando muito mais e fica tentando me puxar. é Mas isso. só o fato de reconhecer esse problema, reconhecer esses bloqueios, já é uma virada de chave. Isso, ter a consciência, né? Que é o primeiro passo do autoconhecimento. Uhum. E aqui até fala, no capítulo 12 vai falar sobre isso, que, por exemplo, para você atrair, adquirir a riqueza, você pode ser quem tem um salário modesto. Não precisa você já ter nascido em berço de ouro ou você ganhar muito dinheiro. Uma pessoa que tem um salário modesto pode adquirir isso, gerar essa riqueza. E também, assim, lembrar que riqueza não é só ser muito milionário, né? Você ter paz, isso tá tudo junto, para mim, isso também é riqueza. Mas é como assim, essa questão de ter um salário modesto e você começar a investir, aprender a investir, tirar aquela ideia de que só quem é investidor é quem tem muito É quem tem. conhecimento, né? E quem tem As muito pessoas têm dinheiro. muito isso ainda. Exato, Hoje, as redes sociais levam muita informação sobre investimento, é muito diferente do que 10 anos atrás. exato. Mas a maioria das pessoas ainda tem essa ideia de que investimento é só para quem tem muito dinheiro. Isso, né? Os grandes players do mercado, né? Mas aqui está falando, no capítulo 12 aqui, está falando exatamente isso. A riqueza pode ser adquirida com um salário modesto. Então, de você, pelo menos, tirar 10% do que você ganha e começar a investir, procurar uma orientação, né? Não investir de maneira aleatória,
como a gente comprou um curso, né? De ter uma orientação para poder seguir um caminho que vá fazer com que você gere uma renda passiva. As pessoas não entendem nem o que é isso, que é renda passiva, o que é ativo, o que é passivo, né? Que é algo tão básico, mas que a maioria da população não tem acesso. É. E pronto, da riqueza relacionada não só apenas ao dinheiro, não é? Pronto. Para levar você para uma vida tranquila, mas com todas as outras coisas, de saúde, bem-estar, essas coisas. Isso. Dá uma vida melhor para sua família. E algo que eu aprendi, que eu tenho aprendido ultimamente, é que a questão da palavra ambição. Eu até falei lá na imersão que a gente fez no Reconexão Feminina, a Aninha está aqui, e eu não sei se ela já estava no momento que eu falei sobre isso, que eu descobri naquele curso de Mindset de Riqueza que a palavra ambição não tem um significado ruim. Porque eu tinha a ideia que ambição era algo ruim, porque as pessoas têm essa ideia de que é ruim. E a ambição não. A ambição é você querer uma vida melhor. Não tem nada de errado. Só que as pessoas não entendem a diferença de ambição e ganância. Porque ganância, assim, você fazer tudo, passar por cima de todo mundo para adquirir o dinheiro, ou adquirir, subir, né? Por exemplo, na vida. Mas a ambição não. A ambição é você querer ter uma vida melhor. Tipo, a ambição é mais com desejo forte. Né? Isso, exato. Uhum. Mas tem muitas palavras, e a própria palavra riqueza, como eu até falei, porque tem muita questão, acho que também às vezes religiosa, da riqueza ser uma coisa má, percebe? Isso, tem. Né? Mas a palavra. Só que é com uma conotação, as pessoas realmente têm essa conotação errada de que ser rico é algo ruim. Mas é você colocar o dinheiro acima de Deus. Ter amor pelo dinheiro, colocar o dinheiro como um Deus e não o próprio Deus. Tem muito disso também. A educação que as igrejas acabam passando para as pessoas. Mas obrigada pela sua participação. Eu pego de surpresa. Eu sei. Eu quero marcar uma live contigo, outro disso, para falar dessa evolução mesmo, desse caminho do autoconhecimento, que aí, lembra que quando eu comecei, né, a questão, o Pablo falava, meu primeiro mentor, Pablo Massal, fala, quem acorda primeiro. Então eu fico buscando, eu fico, Belle, vê isso, aí mando o curso e mando áudio, e assim, para Douglas também, que tá lá na Espanha. Digo, ó, vê esse vídeo aí. Mas é isso. Vai evoluir todo mundo junto. Beijo. Isso. Beijos. Eu travou um pouquinho. Me ouvindo, vocês que estão aí estão me ouvindo. Minha irmã teve uma participação agora. Então, que a gente pode atrair a riqueza e não repelir novamente, que é o capítulo, que é o título do livro e é o que fala durante todo o livro, óbvio. O nome do livro é Atitude Mental Positiva. Então, a gente vai atrair a riqueza quando a gente tem uma atitude mental positiva. E uma das que fala aqui no início do capítulo 12 é que você investir em autoconhecimento, em autoaperfeiçoamento, que eu coloquei no Rios, que eu fiz hoje de manhã, falando disso, que o caminho, o Strider, né, que é meu novo mentor agora, fala que a saída é para dentro. Para você mudar, para você ter uma visão diferente na vida, você tem que primeiro se conhecer, né? Você tem que investir nesse autoconhecimento.
Então, a questão de você atrair a riqueza, o caminho é começando pelo autoconhecimento. Então, mas não adianta você... Boa noite, Eduardo. Você adquirir livros, você ler e você não colocar em prática. Porque você tem que entrar em ação. Não adianta só você ler, ler, ler e não colocar em ação. Tá? Então, aqui o exemplo é do George, que teve uma ideia de uma lavanderia e ele sempre se perguntava como é que ele podia melhorar. Tá, boa noite, meu irmão. Vai dormir que aí já é tarde. Uhum. Então, minha irmã está em Portugal, meu irmão está na Espanha, o Eduardo que entrou agora está nos Estados Unidos, cada um no lugar do mundo. Isso é ótimo, isso é o poder da internet, né? Então, ele sempre se perguntava, o George, como é que ele podia melhorar. Ele começou a buscar autoconhecimento, é um personagem aqui do livro, né, que está relatando a sua história, e perguntava sempre como podia melhorar. Um passo também para isso é você parar um tempo para se escutar, porque na correria, na loucura da vida, você às vezes não se percebe. Então, você parar um tempo, que é no silêncio, que as nossas melhores ideias acontecem. Então, tira um tempo para meditação. Eu antes era muito religiosa e eu tinha muito preconceito com a questão da meditação. Então, mas hoje em dia eu pratico a meditação de você ficar um tempo com você. Não precisa você passar 1 hora, 2 horas meditando, mas 10 minutinhos, 15 minutinhos, respirando, se concentrando na sua respiração, em você. Então, é no silêncio que as melhores ideias acontecem. Então, não é necessário, porque no caso aqui, esse George, ele estava no hospital, internado, e só assim começou a ler livros para depois começar a colocar em prática. Então, não precisa você ir para um hospital, a chegar a um estado de doença para você parar, para começar a estudar e se perceber. Então, no dia, nós temos 1.440 minutos. Então, tira 1% disso e investe em você. 1% é só 14 minutos, 15 minutos por dia. Então, para estudar algo novo, vai aprender algo novo, vai respirar, se concentrar, desacelerar, para que você tenha ideias novas. E a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a se perceber, você pode surgir essas ideias. E aí, quando você se percebe nos seus bloqueios, você vai começar a trabalhar em cima disso para mudar essa situação. Então, como eu disse, a gente teve uma participação especial da minha irmã e, como eu falei no começo, aprender a definir metas. Para você atrair a riqueza, você tem que aprender a definir metas. E é isso que eu trabalhei essa semana, comecei, né, com o meu coach, e a gente vai na próxima semana dar continuidade nisso, aprender a definir metas, né, que essas metas tenham prazo. Você que se colocar padrões elevados para você, não adianta você colocar uma meta que seja facilmente alcançável, então você não vai estar se desafiando, e almejar alto. Então eu tenho dificuldade, tinha dificuldade, vou falar que tinha, porque como eu já entrei nesse processo do autoconhecimento e eu já entendi a questão desses bloqueios de escassez, eu estou trabalhando nisso, então eu vou definir algumas metas que eu ainda não defini para esse ano e vou almejar alto, né? Como eu falei, foi muito interessante eu ter lido esse capítulo agora, porque foi exatamente na mesma semana que eu trabalhei isso lá no meu processo de coach. Então, almejar alto. Isso é corajoso, né? Porque, como eu já falei em outros momentos, essa questão do autoconhecimento é necessário ter coragem. Porque você, quando começa a se conhecer, você vai se deparar com alguns fantasmas, algumas feridas. Não é um parque de diversão a questão do autoconhecimento. É você realmente se encontrar e aí nesse caminho de se encontrar, algumas coisas não vão ser agradáveis, porque você vai dar de cara com coisas que geralmente na infância pode ter sido traumático para você, mas que você vai ter que ressignificar isso. Boa noite, Sueli. Então, a partir da definição da meta, é partir para ação. Não, como eu disse, não adianta você ler, ler, ler e ficar só na leitura, tem que agir, ok? Então, a atitude mental positiva, ela vai atrair a riqueza, e a atitude mental negativa vai repelir a riqueza.
para quem está chegando agora, eu estou no capítulo 12 do livro Atitude Mental Positiva, falando sobre como atrair riqueza. E a atitude mental positiva que atrai, a atitude mental negativa que repele, tá? Tem uma história aqui de um rapaz, de um homem chamado Oscar. Boa noite, Vanessa. Chamado Oscar, que inventou um aparelho para detecção de petróleo. E ele estava em um momento tão estressante, aqui fala na época da Grande Depressão lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Ele estava em Oklahoma com o seu equipamento que ele inventou para detecção de petróleo, e ele estava em um local que realmente tinha petróleo. A máquina detectou que havia petróleo, mas ele já estava tão desacreditado nele mesmo que ele disse: não é possível que tenha tanto petróleo, não é possível, porque a máquina mostrou que existia um grande reserva de petróleo. E o que ele fez? Simplesmente ele quebrou a máquina, jogou fora e foi embora. E logo um tempo depois foi descoberto que realmente aquela cidade estava boiando em cima de petróleo. E ele poderia ter sido a pessoa que descobriu, mas por ele já estar tão desacreditado nele mesmo, ele já estava sem fé, porque aqui fala que fé aplicada é um dos 17 princípios do sucesso. A gente vai testar a nossa fé nos momentos de maior necessidade. Então, se você não acredita, se você está desacreditado já, tipo, passou tanto tempo, é só coisa ruim e tal, e chega um momento que parece que vai dar certo e você já está desacreditado, deixou para lá, você não foi fé aplicada. Por quê? Já você não estava mais, já estava desacreditado naquilo. Então, a atitude mental positiva com fé aplicada faz com que você atraia o sucesso. Então, e aí esse cara acabou que perdeu a oportunidade porque ele já estava desacreditado e deixou para lá a questão. E aí, como eu falei, na hora que minha irmã entrou, olá, primo! Mais um primo meu. Esses meus primos são ótimos. Já entrou Marquinhos, já entrou agora Renato. Como eu falei lá com a minha irmã, na hora que ela estava, a riqueza pode ser adquirida com um salário modesto? E a resposta é sim. Porque a gente tem a ideia de que só gente que já ganha muito dinheiro que vai ficar cada vez mais rico. Isso é uma crença limitante, né? Que os ricos, só quem já nasce em berço de ouro que vai ficar cada vez mais rico. Será que uma pessoa que tem um salário modesto pode adquirir riqueza? Sim. E até tem grandes nomes que eu posso citar aqui que vieram de uma classe social mais baixa e que hoje são milionários ou bilionários. Por exemplo, o Flávio Augusto é uma pessoa que vivia, andava de ônibus, ele que é dono da WhatsApp, né, tem a página Geração de Valor aqui no Instagram, e começou a ver de baixo e adquiriu riqueza. Com o quê? Com trabalho duro, com o que eu venho falando aqui, com objetivo definido, trabalho, esforço extra, e ele conseguiu. Então, se ele conseguiu, qualquer um de nós pode conseguir também. Então, como adquirir a riqueza através de um salário modesto? Quando você começa a aprender sobre investimentos. Isso aí você. O poder dos investimentos é quanto mais cedo você descobre isso, mais fácil de você conseguir adquirir riqueza, porque o tempo é um grande aliado dos investimentos. Então, por exemplo, pode ser que a gente, já com 40 ou 50 anos, não vá conseguir ser um milionário, mas se a gente ensina para os nossos filhos e desde logo cedo ensina para eles como fazer isso, existe uma grande probabilidade de eles conseguirem adquirir essa riqueza. Vocês estão me entendendo? Então, assim, esse capítulo 12 do livro, Como Atrair a Riqueza, fala que a gente tem que definir as metas, começar a agir e também a gente pode, como foi falado já nos capítulos anteriores, se motivar outras pessoas e agir. Então, o grande diferencial é você aprender, adquirir aprendizado, adquirir conhecimento e colocar em prática e agir. Não adianta você aprender, estudar, estudar, estudar e não colocar em prática, tá? Então, assim, podemos atrair riqueza através de atitude mental positiva, né? E para a gente finalizar, para não ficar muito longo, como eu já falei em outros momentos, que não é a minha intenção fazer vídeo muito longo para que as pessoas não possam depois parar um tempo para ver, é que eu achei muito interessante aqui no final desse capítulo, que é o que vai falar no próximo capítulo, no capítulo 13, ele fala, se você não tem dinheiro, achei muito interessante. Mas como eu vou atrair riqueza se eu não tenho dinheiro? Porque assim, dinheiro chama dinheiro e eu não tenho dinheiro. Então fala,
Essa é uma atitude mental negativa de pensar desse jeito. Se você não tem dinheiro, use o dinheiro de outra pessoa. Né? E ele vai ensinar como usar o dinheiro de outra pessoa. Eu tô curiosa para saber como usar o dinheiro de outra pessoa para adquirir riqueza para mim também. Deve ser algo interessante, muito provavelmente, porque esse livro é muito bom. E eu vou falar para vocês isso no próximo vídeo, no próximo capítulo dessa série Atitude Mental Positiva. Tá bem? Então, dedique tempo ao estudo, dedique tempo ao pensamento e dedique tempo ao planejamento com atitude mental positiva. Obrigada a todos que estiveram aqui. Eu espero vê-los na próxima semana.